Olá, pessoal. Boa noite. Deixa eu fixar aqui o tema da nossa live de hoje. Sejam bem-vindas. Vamos entrando. Pessoal, vai ficando bem à vontade. Eu vou colocar aqui o tema da nossa live. Peraí. Então, fibromialgia. Boa noite. Já vou fixar aqui. Esse vai ser mais ou menos o nosso tema para a pessoa que entrar se sentir acolhida. Gente, durante a live eu vou deixar desativados os comentários para a gente conseguir se concentrar no assunto, tá? Existe um balãozinho, ó, bem aqui, ó. Meu dedo tá apontando para ele. Que vocês podem fazer perguntas, tá? Fiquem bem à vontade. Eu vou convidar a Marcela ela já está aqui. Então, recomeçando, sejam todas bem-vindas. O meu negócio aqui tá caindo, vou ter que segurar com a mão, olha que máximo. Então é isso, gente, boa noite, sejam todas muito bem-vindas. É um prazer e bem-vindos também. É um prazer ter você aqui com a gente hoje. Nós vamos conversar sobre um assunto que é de extrema relevância na nossa prática do dia a dia. Fibromialgia é uma doença extremamente comum. É a terceira causa de dor musculoesquelética, então a gente precisa saber diagnosticar, saber o tratamento, e você como paciente ou você como familiar precisa estar atento assim a como conviver com isso, entender um pouquinho melhor como funciona. Para quem não me conhece, eu me chamo Débora, eu sou médica reumatologista aqui em Curitiba, no Paraná. E sou formada pela Universidade Federal da Grande Dourados, Mato Grosso do Sul. E fiz residência em clínica médica aqui em Curitiba e fiz especialização também em reumatologia. Sou titulada pela Sociedade Brasileira de Reumatologia e sou apaixonada por fibromialgia. Vocês podem ver que tem bastante conteúdo aí no meu perfil. Então é isso, hoje nós vamos discutir um artigo que eu vou chamar a Marcela. Mas eu acho que você precisa mandar um convite aqui, um pedido. Pede aí para participar. Clica nos 3 pontinhos e veja se você consegue aí, para eu conseguir te adicionar. Vamos lá. Enquanto isso, enquanto a Marcela não chega para me pedir o convite, nós vamos discutir um artigo hoje, que foi um artigo recentemente publicado, agora em 2021, que fala sobre os aspectos gerais da fibromialgia, desde o diagnóstico, sintomas, alguns estudos novos que têm sido feitos. Aceitar aqui. Muito bem, acho que agora vai dar certo. Vê aí. Aí, agora deu Aí, certo. eba! Muito, muito bem. Má, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por você me convidar e aceitar também essa noite de conversa desse assunto tão importante. Eu vou deixar a Marcela se apresentar. Fique bem à vontade, Má. Então, boa noite, pessoal, meninas, meninos. É um prazer estar aqui nessa noite. A gente vai discutir um artigo científico, tudo embasado cientificamente. Eu sou neurologista de Goiânia, Goiás. Atendo aqui, tenho consultório e também faço eletroneuromiografia, que é um exame de nervos e músculos. Então, eu trabalho com consultas e com exames também. E também gosto dessa parte. E é interessante porque a fibromialgia é uma doença que a reumato e a neurologia ela se unem. E a gente vai explicando aos poucos por quê, quais são os aspectos que torna essas duas especialidades tão interligadas nessa patologia. E aí, como a Débora nos falou, vai ficar desativado, mas vocês fiquem aí, porque nós vamos responder as dúvidas após meia hora de conversa aqui entre nós duas. E aí vocês podem perguntar bastante, que a gente vai tentar resolver as dúvidas. Isso aí. Maravilha. Gente, então começando sobre os aspectos gerais da fibromialgia. Então, para quem não conhece, se você chegou aqui na live hoje, nunca ouviu falar sobre essa doença. A fibromialgia, ela é uma doença, uma síndrome dolorosa crônica, ou seja, uma doença que tem várias faces, vários jeitos de apresentação, que
levam à dor crônica. Não só isso, como a gente vai discutir, mas é a terceira causa mundial de queixa de dor crônica, tá? Depois de osteoartrite, vem a segunda que eu esqueci, aí vem já a fibromialgia. Então, é uma doença altamente prevalente, principalmente em mulheres, acontece em homens também, homens e mulheres de todas as idades, mas existem algumas predominâncias na mulher. Por quê? Principalmente por alguns fatores hormonais, né? Quem tem fibromialgia aqui vai saber que durante o período menstrual, por influência hormonal, elas acabam tendo piora do sintoma. Essa é uma característica que os estudiosos relacionam o porquê da prevalência maior no sexo feminino, tá? Outro motivo também é relacionado ao transtorno de ansiedade, aos transtornos de humor de um modo geral. Nós sabemos que as mulheres são também mais acometidas que os homens. Então, tem esses motivos aí. Além disso, a fibromialgia é uma doença altamente subdiagnosticada, talvez. E eu vejo que muitos diagnósticos também são feitos de maneira errada. Então, é importante que a gente saiba reconhecer e identificar alguns fatores, né, Marcela? Não sei se você Exato, tem exato. isso na prática também, mas eu vejo muito paciente que é fibromialgia diagnosticado com outra coisa, ou pacientes com outra coisa diagnosticado com fibromialgia. E aí isso é importante a gente entender também um pouquinho melhor, né, Má? Exato. Correto. A gente precisa fazer os diagnósticos diferenciais. Então, além da história clínica, nós temos que os exames complementares são necessários para a gente fazer esses diagnósticos diferenciais, né? Então, Exato. é importante a gente estar solicitando aí, porque tem distúrbios da tireoide, falta de vitaminas, tem as Sim, polineuropatias em geral, que pode simular um quadro porque causa dor no corpo todo. E aí, então, é sim. importante a gente tá atento ao paciente. No seu caso, tem todas as doenças autoimunes da reumatologia, que pode Isso. tá por trás, né, de uma síndrome dolorosa como essa. Então, nós temos que investigar. Sim, com certeza. E até, assim, doenças infecciosas, né? Eu já vi até é, hanseníase sendo diagnosticada Hanseníase. como... Hanseníase é um diagnóstico diferencial muito comum. E toda vez que a gente fala diagnóstico diferencial, são as causas que podem causar... são as outras doenças que podem cursar com os mesmos sintomas. E aí a gente precisa diferenciar uma coisa de outra, né? Pois Uma é, pergunta que eu... hoje eu Pode falar. peguei um homem com diagnóstico, o que veio de diagnóstico para ele foi brucelose. Ele é do Mato Grosso Olha só. e ele vive na zona rural, numa fazenda lá, e ele consome, ele me disse que consome leite sem ser tratado, e ele estava com cansaço, desânimo, mal-estar e dores no corpo, dores nas articulações, porque a bactéria tem uma preferência por articulações, então tinha dor articular difusa. Então, quer dizer, confunde muito. Prostração, né? Confunde, Porque é infeccioso. Então, aí, confunde. às vezes, você deixa passar batido uma coisa como essa, uma infecção, né? Que precisa Com ser certeza. tratado com antibiótico. Com certeza, HIV, hepatites, e essa é uma causa, assim, essas causas infecciosas são citadas no artigo, né? Que as pessoas às vezes deixam de fazer diagnóstico por não pensar que uma doença infecciosa pode causar um quadro crônico, né? E às vezes Exatamente. o paciente pergunta no consultório, tá bom, mas da onde veio essa fibromialgia, né? Por que acontece a fibromialgia na pessoa? Então, existem vários fatores que podem estar associados aí ao desenvolvimento da fibromialgia. Desde Exato. fatores genéticos, né? Esse estudo trouxe muitos fatores Genes. genéticos, muitos genes, mais de 100 genes associados aí ao desenvolvimento da fibromialgia. E são genes diversos, assim, por exemplo, um gene que codifica a dor, um gene que está relacionado à redução da dor. Então, são genes que podem estar alterados nos pacientes com fibromialgia. Além disso, o que eu vejo muito no consultório são traumas de infância, que às vezes as pessoas não dão tanta importância ou às vezes nem se lembram que tiveram um trauma, algum tipo de abuso verbal, sexual, alcoolismo na família,
uso de drogas. Então, são coisas que estão muito associadas aí ao desencadear de uma dor crônica. Outra Uhum. coisa que eu vejo são os filhos que tomam conta dos pais, ou seja, assumem papéis que não são deles na infância. Então, é aquela menina que cuidou da mãe durante toda a vida porque a mãe era doente ou algum familiar, alguma perda importante, É. alguma cirurgia, né? Mas também pode estar bem Abandono de pai e de associado. mãe é muito importante, e abuso sexual na infância, né? Isso, Principalmente, por isso é tão frequente em mulheres, também tem essa questão do abuso sim. sexual na infância, que é muito forte, né? Então, o que eu tô vendo também, além dos fatores que você citou, é pessoas que tiveram Covid grave, estão desenvolvendo fibromialgia, tanto pela depressão, ansiedade, do próprio transtorno de ficar internado numa UTI durante muito tempo, e também por ficar deitado, a imobilidade, ele ficar sem movimentação, perde muito peso, ali aí já vem a questão da desnutrição. Então, é um somatório de problemas que o pós-Covid está levando a fibromialgia em muitos pacientes que eu estou recebendo no consultório. Com certeza. E outra coisa, além da própria infecção, né, da Covid, são aqueles pacientes que já têm fibromialgia e experimentam uma piora dos sintomas após a Pós-Covid. fibro, Uhum. pós-Covid. Né? Então, isso também é bem interessante. Além disso, a gente sabe que o Covid é uma doença que causa muita depressão vitamínica, tanto vitamina Isso. B12 quanto vitamina C, vitamina D, ferro, que já não é vitamina, daí é um mineral. E é Mas altamente isso também. inflamatória, né? E aí a gente entra naquela questão do artigo, que hoje em dia já está mostrando que a pessoa com fibromialgia ela tem um número aumentado de interleucinas. Aí falou até da interleucina 8 no líquor. O líquor é um líquido que a gente funciona na coluna, é um líquido transparente. E aí eles mandaram para estudo e viram que tinha mais interleucina 8 nos líquors dos pacientes com fibromialgia, diferente daqueles que não tinham. A substância Isso. P também está aumentada no líquor desses pacientes. Então, isso são provas de que a fibromialgia existe. Então, cada vez os Isso, artigos estão trazendo uma novidade a mais. E aí, pelo isso, COVID ser uma doença altamente inflamatória, soma-se a inflamação da própria doença e aí acaba ocasionando uma piora do quadro clínico, né? Uma agudização aí. Às vezes o paciente estava indo bem, né, do tratamento da fibro, aí vem a COVID e ele tem uma agudização e piora da doença. Aí a gente com tem que certeza. otimizar o tratamento, né? Isso, com certeza. E é importante notar também que, às vezes, tem muitos negacionistas da fibromialgia, né? Muitos, inclusive, colegas médicos que não acreditam na fibro, familiares, enfim, acham que é tudo frescura. Mas, gente, não é, entendeu? Já foi provado por A mais B. Inclusive, esse estudo mostrou alguns comparativos de ressonância magnética, que é aquele exame da cabeça, né? Funcional. Ressonância magnética funcional associando e vendo que as áreas pré-frontais e alguns giros estão aumentando. Giros que a gente fala do cérebro, tá, pessoal? Tem aquelas Córtex, voltinhas. O córtex está sensorial, aumentado. secundário. Uhum. Exatamente. Está tudo aumentado na fibromialgia e que com o passar do tratamento as coisas podem melhorar e eles viram uma melhora funcional nessas áreas. Então, isso é interessantíssimo. Isso é Falar, né, que tem alteração. A gente não faz isso. exames desse espectro assim na prática do dia a dia, porque esses exames eles estão disponíveis para estudo e não para Uhum. prática. Então, hoje em dia se vê, eu quero uma ressonância magnética funcional. Não vai ter, né? Não Não é vai um ter. exame disponível. Exatamente, não é disponível na prática, mas é Também legal saber não que vai fazer o existe. líquor da pessoa, que é um exame Só super para ver, complexo, para fazer não. isso. É a título de estudo Exato. mesmo. Isso. E aí é bem interessante essa parte que comprova como as áreas da dor no cérebro de uma pessoa com fibromialgia, as áreas de dor, elas estão super ativadas. É um cérebro que a área de dor, ela é muito maior, toma conta do cérebro, diferente daquele que não tem dor, que não tem fibromialgia, que não tem a doença. Então, as áreas de dor, ela se superpõe, ela é maior nessas pessoas e acaba tomando conta ali de áreas de raciocínio, memória, e aí entra na questão da fibrofog, né? Por que as Isso. pessoas queixam tanto de problema de memória,
cognição, lentidão de raciocínio. É porque o cérebro está muito ocupado com essas interações e conexões de dor, Isso. né? E acaba essas áreas de cognição e memória estão menores. Diferente daquele que não tem a dor, você imagina, uma pessoa que não tem a dor e que é ativa, estuda, trabalha, lê muito, as conexões dela estão livres ali, né? Vamos fazer assim de uma forma simples de entender, né? Com certeza. E aí isso é muito importante, porque muitas pessoas cobram uma explicação da fibrofog, né? Isso. E é legal também que, além dessas alterações nas áreas do cérebro, nós temos a conexão do cérebro com os nossos órgãos, com os nossos membros, através dos nervos, né? Então, sai da coluna a medula espinhal, nessa medula que é o cordãozinho, vão sair vários ramos nervosos para o corpo todo. E esses são os caminhos neurológicos. Nesses caminhos, a gente tem os sinais. Então, por exemplo, se eu bati um martelo na minha mão, então, os nervinhos lá da mão vão levar uma informação para o nosso cérebro e falar: tira a mão porque bateu o martelo, doeu. Numa pessoa sem fibromialgia, ela vai ter aquele reflexo rápido e não vai mais ter dor, vai estar tudo bem. Agora, quem tem fibromialgia tem essas vias da dor alteradas e a hora que bate o martelo, galera, meu Deus, que dor, tá doendo. Depois que tira o estímulo, continua doendo. Por quê? Exato. Porque essas vias estão alteradas. Quais são as substâncias que estão mais aumentadas ali? Então, temos a substância P, temos o glutamato, que a gente... O glutamato é uma substância aumentada. E as áreas de inibição da dor estão reduzidas. Por isso é uma coisa que eu quis muito falar e trazer a Marcela aqui, que é uma super profissional da área, para comentar um pouquinho a respeito disso, porque o tratamento da fibromialgia visa também essa questão da inibição dessas vias dolorosas, do equilíbrio dessas substâncias, desses neurotransmissores, que são as substâncias químicas que levam essa informação até o cérebro e voltam em forma de estímulo, né, Má? Então, aí vamos falar aqui um adendo importante que eu quero falar sobre essas vias de dor alteradas. Quando sobe o estímulo doloroso lá no cérebro, tem que descer uma via descendente, fazendo a inibição desse estímulo, para você não ter mais dor. E quem que faz essa inibição? É dois neurotransmissores muito importantes, que é a serotonina e a noradrenalina. E eles estão baixos, então tem um metabolismo alterado da serotonina. Já foi comprovado isso também no líquor, que os precursores da serotonina estão reduzidos. E essa via descendente de inibição, ela está hipofuncionante na pessoa com fibro. Então, o que nós temos que fazer? Aumentar esses neurotransmissores que fazem essa via descer, inibindo, uma via inibitória de dor, aumentar para melhorar a sensação desse paciente e acabar com essa dor. Então, para inibir os impulsos dolorosos, certo? E aí, gente, entra o papel dos antidepressivos. Uma pessoa que tem fibro muito agudo, é essencial você colocar um antidepressivo dual, que a gente fala. O que é dual? Que age na serotonina e na noradrenalina, dos dois neurotransmissores que são importantes para fazer essa via inibitória. Então, muitas vezes a gente fala que o tratamento é com um antidepressivo, as pessoas ficam angustiadas, ficam achando que, ela acha que não é. Não, ela não está achando que é fibra, ela está achando que eu tô com depressão. É só depressão. Não, eu não vou usar antidepressivo, não. Isso aí é só para eu ficar dependente. Então, pessoal, primeira coisa, antidepressivo tem tempo para você começar e tempo para você terminar. Você vai estar em acompanhamento médico. Não vai causar dependência. As pessoas se enganam. Antidepressivo não é o tarja preta, não. Não é o diazepam, não é o Rivotril, não é o clonazepam, não é nada disso. O antidepressivo, ele é essencial no tratamento, principalmente daqueles pacientes que estão numa fase terrível, que estão numa fibromialgia muito intensa, não só pelo estado emocional, não é só pelo estado emocional, também vai ajudar. Químico. Também vai ajudar. Mas essas substâncias químicas, esses neurotransmissores, eles estão reduzidos e eles são fundamentais na redução da dor desse paciente. Então, não pensem que é
o médico está querendo te viciar, te dopar, te tornar dependente. Não é nada disso. E o artigo Isso. falou isso bem, né? E eu acho interessante também a gente comentar que quando a gente fala das vias dolorosas, essa via que a Marcela comentou é uma das possíveis vias. É como se a gente imaginasse que eu vou daqui até Brasília, né? De Curitiba a Brasília. Imagine quantas vias eu posso pegar para chegar até Brasília. Eu comparo sempre assim, uma estrada, uma possibilidade de vias, porque às vezes, por exemplo, o sistema serotoninérgico e noradrenérgico do paciente está alterado, mas às vezes é o receptor GABA, às vezes são outras possibilidades dentro do tratamento da dor. A gente não tem um exame que pode comprovar, então aqui a dona Maria tem problema na serotonina, ou a dona Maria tem um problema aqui no GABA, para dar gabapentina ou pregabalina, ou tem algum problema no canabinoide. Então, são várias vias que a gente pode inibir esse estímulo doloroso, e isso justifica porque muitas vezes um remédio funciona para uma pessoa e não funciona para outra. Isso é muito importante, porque eu vejo muitos pacientes, às vezes, até usando o remédio da vizinha, pegando emprestados comprimidos. Gente, não faz E não isso, entendeu? funciona. Não Outra funciona. coisa, pegando o mesmo gancho dessa sua linha de raciocínio. Às vezes um antidepressivo que você passou para um foi ótimo e para outra não foi tão bom, igual você está falando, e para fibra. Isso. Mas tem a outra vertente de que o mesmo paciente, às vezes ele tem todos esses problemas. Ele tem problema na serotonina, na noradrenalina, no GABA, ele precisa de medicamento que inibe os receptores NMDA e precisa dos canabinoides, da cannabis, por exemplo. Então, quer dizer, tem paciente que a gente precisa atacar em todas as vias. A gente precisa fazer um tratamento desse paciente utilizando todo o arsenal terapêutico que nós temos. Às vezes, só o antidepressivo não vai ser suficiente. Com certeza. E assim, falando em tratamento, claro, aqui a gente está citando o tratamento medicamentoso, mas existem muitas opções terapêuticas não medicamentosas que a gente já vai comentar a respeito. Eu sei que o artigo ele é muito imenso, né, Mari? Tem umas 30 e poucas páginas. Provavelmente a gente não vai conseguir discutir o artigo na sua integralidade, né? Mas eu achei interessante a gente trazer esse aspecto da medicação, porque é uma coisa que gera muita dúvida. Preconceito, igual a Marcela falou, às vezes o paciente não quer usar porque ele não acha, ele não julga que ele tenha um transtorno de humor, né? Ou o familiar fala assim, esse remédio aqui é para doido. Coisas assim que prejudicam o tratamento no dia a dia, né? Exatamente. Estigmatiza o paciente. Então, por isso que é importante a gente estar fazendo um trabalho de conscientização para perder isso daí. Ah, você tem fibromialgia? Ah, então você é uma pessoa depressiva, uma pessoa que só quer ficar deitada. Não. Preguiçosa, Né? né? Uma pessoa tá fingindo, tá com a cara tão boa. Nossa, tá com a cara tão boa, nem parece que tem dor. Uhum. Então, são comentários assim muito sem noção, né? Do caso. Exatamente. Então, assim, pode falar, Má. Tem a questão da dieta que a gente ia comentar, que entra nessa questão também do glutamato. Se você tem uma dieta altamente inflamatória, uma dieta errada, cheia de condimento, de tempero artificial, salgadinho, salsicha, food, muito açúcar. O açúcar é altamente inflamatório. Isso tudo aumenta os níveis de glutamato e isso faz aumentar os níveis de dor. Então, se você tem fibra, o ideal é ter uma alimentação mais saudável, o mais natural possível. Eles viram até assim nesse estudo que os níveis de glutamato já estão mais elevados na fibromialgia. E quando você tem uma dieta rica nesses alimentos ultraprocessados, só dá uma pesquisada na internet, coloca lá, alimentos ricos em glutamato, você vai encontrar uma lista bem grande. Bem grande. Então não é assim deixar de comer, nunca mais vou comer. Não, mas é limitar o consumo mesmo para ver se as coisas ajudam, porque a fibromialgia, o tratamento, ele é multifatorial. Não adianta a gente só depender da medicação, tá? Então, essa parte da educação do paciente é fundamental. Procure um profissional que vai te avaliar e explicar para você o que acontece dentro do seu contexto, porque às vezes o que a gente fala aqui é algo mais generalizado, o contexto de tratamento, a questão da origem da fibromialgia, e é importante a gente aliar as coisas. Então, a medicação é importante, mas é importante eu me alimentar direito. Eu vejo que alguns profissionais falam, a alimentação não tem nada a ver, esse negócio aí é coisa de charlatão. Gente, não é, tá no estudo, é só ler.
É só ler. É. É um estudo de revisão super sério que foi feito. Teve uma pessoa até que comentou que é um estudo. Ah, eu li a conclusão do estudo e esse estudo aí não mostrou nada demais. Porque assim, a gente tem que ler o estudo na integralidade para entender, né? Não é só ler o resumo, ler a capa do livro e tirar a conclusão. Então, são Isso, vários o resumo detalhes que a eles gente vê. colocam de uma forma muito simplista ali né, o abstract ali. Você vê que é pequenininho. Mas lá ele fala todo o desenvolvimento que foi testado, tantos níveis de interleucina, que testou a sensibilização periférica nos músculos, eles injetaram substância no músculo, tá. Então, são conclusões que ele vai levando você a entender ao longo do artigo. E aquilo não Sim, cabe num resumo, né? com certeza. Então, então é importante ler, se vocês tiverem interesse. É só a gente até manda, né, para quem tiver interesse de ler o artigo, é Tem em até. inglês, É em mas a inglês, mas gente ele pode mandar o tem. link. Manda o link, ou tem ali mesmo, é só jogar na plataforma, assim, ali no Google para dar uma pesquisada. Mas Uhum. continuando ainda, agora falando das medidas não medicamentosas, para a gente concluir, faltam uns 4 minutinhos para a gente abrir os comentários e as perguntas para, né, elucidar. A gente falando sobre terapias adjuvantes ou auxiliares no tratamento. Terapia cognitivo-comportamental é o que tem de maior variedade de estudos e amplitude assim na investigação e no tratamento desses pacientes. E isso foi associado assim a uma importante melhora, principalmente porque a terapia cognitivo-comportamental vai ajudar o paciente a entender e lidar melhor com a dor. Não é que o paciente vai ter que fingir que não tem dor, mas tentar melhorar essa questão da resposta aos possíveis gatilhos. Então, ver toda essa parte, esse manejo. Além da terapia cognitivo-comportamental, a hipnose. Hoje eu fiz um atendimento de uma paciente muito refratária, que tinha uma situação bem importante, assim, anterior, que precisava ser reprocessada. Então, a terapia cognitivo-comportamental desencadeou algumas vezes crise nela. Por quê? Porque está mexendo lá onde está o vespeiro, né? Onde está a questão do tratamento. Uhum, Então, uhum. a hipnose pode ser uma alternativa ao tratamento da terapia cognitivo-comportamental para melhora desses pacientes. Eu vejo muito também o EMDR, eu não sei se você também encaminha os seus pacientes para isso, mas é uma técnica muito legal de reprocessamento de traumas e que eu vejo muito resultado nos pacientes. Eu acho que isso é bem, bem interessante a gente citar. Isso. Além disso, A o que mais, Má? acupuntura, A a massagem relaxante. Eu estou Tai falando para Chi. todas as minhas pacientes com fibro pegarem uma vez na semana, fazer uma massagem relaxante. Marca com uma profissional, vai na sua casa, que em Goiânia é cheio de profissionais que fazem esse tipo de trabalho. Porque a terapia manual com desativação de pontos gatilhos é fantástico. Tanto é que a gente sabe que antigamente, em 1990, os critérios diagnósticos eram esses pontos dolorosos. Então, se você tem uma boa profissional que consegue massagear nesses pontos, desativar esses pontos, fazer uma massagem para te deixar com a musculatura mais desativada, com menos dor, com menos tensão, porque essas bandas tensas causam muita dor, principalmente na cervical. Então, eu sempre falo para as minhas pacientes, olha, adote como rotina, contrata uma profissional para ir na sua casa todo dia, tal hora, uma vez por semana. É um tratamento. Tem a Isso. acupuntura, tem a reflexologia dos pés, que as pessoas gostam, né? Tem a questão da meditação, que também deve ser tida Isso. como hábito, né? A meditação Mindfulness, né? que deve ser até mesmo diária. Se não der para fazer todos os dias, faz o quanto dá para você. Mas é Isso. uma técnica de relaxamento. Uhum. Agora, o principal, gente, o principal dessas técnicas não medicamentosas chama-se exercício físico. Não tem como fugir disso. Se você tem fibromialgia, não tem como. Não é simplesmente porque o exercício vai te relaxar, vai deixar a sua mente mais tranquila, você vai passear na academia, não é nada disso. Também, é assim, é um momento que você tem de lazer, de esparecimento e de tranquilidade na sua mente. Mas é pela própria fisiopatologia da doença. O exercício físico, quando a gente faz o exercício,
são produzidas substâncias, a serotonina, noradrenalina, endorfinas, aumenta essas substâncias que, por outro lado, vai ficar muito mais altas do que as de dor, as substâncias de dor, que é o glutamato, a substância P. Então, por isso o exercício é importante. Ele é parte do tratamento. Se você não gosta de exercício, você adote o exercício físico como uma pílula que você está tomando e está deixando de comprar. Você não está comprando essa pílula, ela é gratuita. Você vai lá no parque da sua cidade, você vai fazer uma caminhada, você vai fazer um exercício, você vai comprar um pezinho que é baratinho fazer, vai fazer qualquer ginástica, vai fazer uma dança que você gosta, um esporte, o que você gostar mais, mas tem que fazer. E é importante a gente notar, assim, que, claro, a gente individualiza muito essa questão da prescrição do exercício, o momento certo para fazer. Claro, o momento certo é o agora, mas talvez a gente precise de um suporte melhor para medicação para dor. Igual a Marcela comentou, claro que seria interessante fazer uma massagem, estimular melhora desses pontos de dor, às vezes, só que a gente sabe que talvez isso não seja realidade para as pessoas de um modo geral, mas a gente vai encaixando o tratamento dentro das possibilidades do paciente. Por isso que é importante a gente ter alguém assim para confiar, para você poder ter essa dinâmica, sabe? Olha, eu não posso massagem, mas uma meditação mindfulness que é gratuita, você vai ali, põe no YouTube, põe em alguma plataforma, tem aplicativo de meditação hoje em dia. Tai Chi também, que foi provado que é uma técnica oriental, assim, que tem funcionado muito nos pacientes. E uma coisa bem legal no artigo que ele fala, para a gente concluir, para eu poder abrir as perguntas, é que o paciente ele deve participar desse processo, ele precisa entender o que acontece com ele. E essa questão holística, assim, do tratamento, da consulta, da gente entender melhor o paciente, também ajuda a gente a traçar uma estratégia terapêutica mais adequada naquele contexto, né? Então, isso também é bem interessante. Então, você que está escutando essa live agora, tem dúvidas sobre o seu tratamento, por que você usa tal remédio, anota tudo isso para perguntar numa próxima consulta, se oriente, se informe. Hoje em dia a informação é gratuita, tem muita informação de qualidade, tem coisas que não são tão de qualidade, mas busque focar não naquela situação assim que, eu perfil uma página que as pessoas só reclamam, ou vai buscar informação assim que te agrega, sabe? Para você não desanimar, para você animar, para você ter mais força para poder lidar com essa situação, né, Marcela? As pessoas falam muito da fadiga. A fadiga é um sintoma que está presente em 60% das pacientes com fibra ou até mais. Tem estudo que coloca que é até mais do que 60%. Mas a fadiga melhora com exercício físico, alimentação saudável, o antidepressivo ajuda muito na fadiga. Tem vitaminas importantes também que a gente coloca no tratamento, a depender da necessidade, né? A coenzima Q10 mostrou no artigo que tem benefício, né? Uhum. Eu tenho usado com boa resposta, sabe? Ela tanto via injetável quanto via oral. Associo, às vezes, a ginkgo biloba também. Eu vejo que os pacientes melhoram dessa questão da cognição, ajuda a melhorar um pouco. Claro, não são todos os pacientes, mas também é interessante a gente citar que tem essas possibilidades, né? Não é só o remédio em si, né, mano? Isso mesmo. E é isso. O paciente realmente tem que participar, tem que colaborar e não só tomar remédio. A gente não quer que vocês fiquem só tomando remédio de forma alguma, tá? Então, se alguém pensa que isso aí é os médicos querendo vender remédio. Não, eu e a doutora Débora, a gente já está alinhado nesse pensamento de, pelo contrário, orientar, ensinar o que é a fibro, para vocês mesmos manejarem a sua doença, ficarem bem e fazerem os seus exercícios, terem a sua dieta ali, tá dentro do peso ideal, é importante, tá? Porque quem tá acima do peso, gente, tem mais dor, não tem como. Tem mais dor. Tá? E tem mais mediador inflamatório também, né? Que a obesidade gera... O tecido adiposo, ele gera muita substância inflamatória. E a gente sabe que as substâncias inflamatórias estão relacionadas com a dor. Não só pelo sobrepeso em si, pela obesidade, mas pelas substâncias que são liberadas. Então, acho que isso é importante a gente citar. Mas eu vou abrir para as perguntas para dar tempo. A gente tem algumas aqui. Uhum. Aqui. Ó lá. Ó a maravilhosa aqui, ó. Aí.
A Rose, ó, sou massoterapeuta, tenho fibro e sei que me alivia muito a massagem. Então, de fato, é isso, gente. Tenho bastante. Maravilhoso. Massagem, É, eu é amo muito também. bom. Aí aqui, o neuro passou o Velija 30 miligramas para o meu pai que tem Alzheimer e depressão. Para que foi indicada a medicação? Bem provável que tenha sido pelo transtorno depressivo em si, né, Má? Eu acho que tem essa É, aplicabilidade. A gente sabe que. Perdão, pode verdade, falar, Má. é transtorno depressivo e ele também melhora a cognição. Ele ajuda também na questão da cognição e da memória também. Ele tem essa propriedade de ajudar bastante. Maravilha. Deixa eu. Ansiedade, porque o Uhum, paciente com Alzheimer, ele tem momentos de lucidez. Então, ele se sente muito ansioso porque ele tem momentos de lucidez, momentos de estar confuso, momentos de não entender onde ele está. Então, isso gera sim, uma ansiedade grande. Então, ele precisa de um ansiolítico, na maioria das vezes. maravilha. Bom, eu vou passar para a próxima aqui para a gente conseguir responder o máximo possível. Qual o tempo necessário para o tratamento da fibromialgia? A vida toda, tá? O tratamento medicamentoso ele tem prazo de validade, a gente faz até o paciente conseguir encontrar os caminhos para a melhora das vias da dor sem necessitar da medicação em si. É claro que para esse tempo assim de hipersensibilidade central, que é quando o nosso tá tudo muito exacerbado, dolorido, a gente vai precisar de medicação. Mas o acompanhamento, assim, e o tratamento é para a vida inteira, sabe? A vida inteira o paciente vai precisar ficar, olha, eu vou evitar esse gatilho, vou fazer meu exercício físico, cuidar da minha saúde. Isso vai ser importante para a vida inteira, tá? O Para todos tratamento nós, né? medicamentoso, se foi isso que ela perguntou, é de 1 a 2 anos, né? É o que, mais ou menos isso, de 1 a 2 anos. Mas Sim, considerar que o paciente tem que estar ajudando com atividade física, meditação, terapia, porque senão, com às vezes, tem certeza. que tomar medicação a vida inteira, É, né? é verdade. Aqui. Como lidar aqui? Como lidar com a piora de memória? A minha piorou muito depois da Covid. Eu acho que uma coisa que eu tenho feito para os pacientes é estimular mesmo o sistema nervoso central, é leitura, tentar viver muito no aqui, no agora, prestar atenção no que você está fazendo naquele momento, né? Eu acho que isso tem uma relação legal. Às vezes é legal suplementar algumas coisas também, conforme a necessidade de cada paciente. E a experiência que eu tenho é mais assim, nesse aspecto. E você, Má? O que que você E orienta? eu oriento, a gente já falou da atividade física, as vitaminas, ver filmes, socializar, é muito importante a socialização, tá difícil agora com essa questão do Covid, mas assim, buscar dentro do possível, não socializar com um grande número de pessoas, mas você precisa estar conversando, trocando ideias, você precisa estar colocando as informações para funcionar, as sinapses têm que estar fazendo sinapses no seu cérebro. Então, você assistir filme, fazer passeios, tudo isso é importante para o nosso cérebro. E para a memória, anote tudo que é importante, porque hoje em dia são muitas informações. Se você não anotar, você esquece mesmo. Isso não é você, é qualquer pessoa hoje em dia É está muita. atolado de informações. Tem que É ter uma isso aí. agenda, gente. Se não for de papel, às vezes, tem gente que ama agenda de papel, ou então compra, tem uns planner, né? O pessoal tá fazendo uns negocinhos super bonito, chique, ou então faz no bloco de notas do seu celular, mas tem que anotar, é coisa demais. É verdade. Vamos passar para a próxima. Ah, o frio me faz ter muitas crises e quando é verão eu fico muito fadigada. Essa é uma queixa bem comum, né? Os pacientes terem essa intolerância tanto ao frio quanto ao calor. E isso faz parte até dos sintomas dessa hipersensibilidade central na fibromialgia. Quanto melhor a gente conduz o tratamento, menos sintoma, menor a intensidade desses sintomas que o paciente vai apresentar. Isso. Aí o que que acontece no frio? No frio acontece uma vasoconstrição. E aí não leva oxigênio, não leva nutrientes para o músculo. Então fica mais fácil de você sentir dor, porque não está oxigenando, o sangue não está aquecendo as extremidades ali, né? E aí o Isso. que que acontece? Você tá faltando ali oxigenação e nutrientes. E aí o que que é indicado para melhorar essa dor? Movimentar, porque quando você movimenta, o sangue vai lá e leva oxigenação, nutrientes, fatores anti-inflamatórios e naturais, endógenos, né, que é do próprio corpo. Então, se você tá no frio, tá com dor,
tem que fazer exercício, uma bicicleta, uma bike, para o sangue movimentar e chegar e aquecer a região. E nisso o músculo fica menos inflamado. Muito bom. Agora, no calor, o calor fadigada é porque isso é natural. Assim, dependendo, se a temperatura estiver muito elevada, isso dá um desconforto. Então, tem que tomar banho de água fria, gente. Não tem... Essa aí não tem... Às vezes ajuda. Tem que ser isso aí. Vou passar para a próxima para a gente conseguir responder a todas. Como eu descubro as vias receptoras que causam fibromialgia? Por exame de sangue, gente, não tem. Igual a gente falou na live, não existe nenhum exame que possa detectar quais são as vias da hipersensibilidade, tá? Isso a gente vai muito, assim, da nossa prática, né? Do dia a dia, o que funciona para a maioria, e a gente vai ajustando. Isso é uma questão de ajuste da medicação, ajuste da terapia conforme for o seu problema de base. Conforme for a sua fibromialgia, tá? Por exemplo, se o seu problema for insônia, aí o que nós vamos fazer? Nós vamos tratar basicamente com medicações que são para a noite, que faz você dormir e ter um sono de qualidade. Agora já tem pessoas que têm dor, mas não tem insônia. E é um perfil de uma pessoa depressiva, ansiosa, aí você já vai usar outro tipo de medicamento. Se você vê que é uma pessoa que tem mais dor à tarde, você vai usar outro tipo de medicamento que age mais no período da tarde. Então, por isso que a gente tem que conversar. E isso é por análise, né, durante a consulta, pela história clínica e tentativa e erro. Então, a gente tenta a medicação e pede para o paciente voltar. Ah, foi ótimo. Ah, então vamos deixar. Ah, foi bom, mas melhorou 60%. Ah, então essa medicação está indo bem, vamos só aumentar um pouco a dose, né? Vamos otimizar, acrescentar outras medidas. Então, é basicamente esse o raciocínio aí que a gente faz a respeito disso, tá? Outra pergunta. Há uma semana com Covid, a dor de cabeça está insuportável, preocupada com a piora da fibra pós-Covid. Gente, é assim, ó. Se preocupe em tratar o aqui e o agora. Trata a tua dor de cabeça, tenta manejar bem esse sintoma para evitar que isso seja um gatilho de piora da fibro. Então, o manejo durante a Covid também é importante. Por quê? Porque isso, a própria doença ela é um estímulo aí para a atividade da fibromialgia, mas o manejo sintomático nesse período é fundamental. Então, precisa tratar essa tua dor de cabeça, tentar medicar para você melhorar, para evitar que isso seja um gatilho para a tua fibromialgia pós-Covid. Então, antes de se preocupar com o pós, dica que eu te dou, toma muita água. Essa é a dica mais importante. Porque você precisa... ainda mais que a Covid é uma doença trombogênica. Você precisa estar bem hidratado para o sangue fluir melhor. E aí, a inflamação vai reduzindo também. Toma muita água. Maravilha. Deixa eu achar aqui as perguntas. Aqui. Essa eu achei legal. E agulhamento a seco e infiltração com lidocaína? O que pensam a respeito? Bom, na prática diária, eu vejo que a gente pode fazer esse tipo de técnica. Eu faço muita infiltração, tanto com agulha de acupuntura, agulhamento a seco, quanto infiltração com medicação, pode ser a lidocaína. Eu acredito que não é uma terapia para todos, a gente tem que direcionar muito bem, principalmente porque a agulha em si pode ser um estímulo. E aí, quando que é indicado o agulhamento? Quando o paciente tem um ponto de contratura na fibra do músculo, porque o agulhamento serve para isso. A agulha vai lá nesse pontinho de contratura. Se você pegar no teu pescoço aqui agora, aqui na cervical, aqui no trapézio, com certeza vai ter um ponto de dor. Então, a gente vem com a agulha ali nesse pontinho de dor, faz o estímulo do jeito que tem que ser, do modo que tem que introduzir a agulha e trata o paciente. Eu vejo boas respostas, mas quando há uma boa indicação, né, Má? Exatamente. Eu acho que é bom sim também, se bem indicado. Sim, agora uma para você. Dormência nas mãos e espasmos são normais para quem tem fibro? Aí entra o exame que eu faço, né? A eletroneuromiografia. Porque pode ser da fibro, porque a gente vê que a fibromialgia ela tem uma alteração nas fibras finas, que isso não é visto em nenhum exame. Na eletroneuro, por exemplo, não vê. Aí o exame vai vir normal. Mas, por outro lado, se vier no seu exame uma alteração de nervo mediano, pode ser uma síndrome do túnel do carpo. Então, eu oriento você a fazer uma consulta e fazer esse exame de eletroneuromiografia.
Porque pode ser que não tenha nada e seja da fibro, não porque você não tem nada, é porque as fibras finas que são alteradas na fibro é só com biópsia de pele e não tem esse exame ainda. Mas aí você tem que fazer a eletro para saber se é da fibro, aí o exame é normal, ou síndrome do túnel do carpo, que vai ser uma neuropatia do nervo mediano. Então não tem como te falar só por aqui, não. Tem que fazer o exame. Muito bem, então vamos lá. Bruxismo e fibromialgia. Essa é uma questão muito frequente, muito Muito comum no frequente. dia a dia. A gente vê pacientes assim com bruxismo, que nada mais é que esse apertar ali da mandíbula e do maxilar que gera dor nessa região aqui Fica travado. mastigatória. Uhum. Fica travado. O paciente tem muita queixa de dor de cabeça, às vezes perde o dente, quebra o dente. Então, essa é uma coisa comum. E acontece, assim, boa parte das vezes, em associação com essa questão da tensão muscular, né? Isso, né, pode falar a tua experiência, assim, a respeito, que eu acho que você lida bastante com essa dor de cabeça de bruxismo, né? Isso, aí o tratamento do bruxismo que eu vejo que é mais importante é fazer o tratamento da ansiedade, porque tem uma ansiedade por trás disso aí, né? Não vem sem ansiedade. E fazer um tratamento de insônia, às vezes o paciente também não dorme, tem dificuldade para dormir, e usar a plaquinha. Aí você tem que ir num Isso. dentista que faz essa plaquinha, porque é perigoso você quebrar um dente ou acontecer. Se não quebrar o dente, vai entortando os dentes todinho, vai chegar num ponto que tem que usar aparelho. Tem que manejar isso aí. Uhum. Vamos lá, vamos lá. Peraí. Deixa eu ler essa pergunta que eu não entendi o que ela quis dizer. Existe síndrome do túnel do carpo antes de uma artrodese cervical e após não ter mais? Assim, vou deixar a Marcela responder que é da área dela, mas não, né? Existe síndrome do túnel do carpo antes de uma artrodese cervical? Sim. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, porque a neuropatia do nervo mediano, a síndrome do túnel do carpo, ela é de extremidade, ela é uma neuropatia que passa pelo punho, acontece muito por sobrecarga mecânica do punho, por exercício repetitivo, lesão por esforço repetitivo, tem a genética que entra também, tá? Então, são fatores que contribuem. A artrodese cervical é uma cirurgia que fez na cervical porque você tem um nervo comprimido aqui na coluna cervical, né? Então, aqui, esse problema da artrodese que você fez a cirurgia não tem a ver com esse problema periférico aqui do nervo mediano. Aí você coloca que, e após não ter mais, depois da Ela, tipo, artrodese, não ter ela. mais fibro. Isso que eu entendi. Aí Ai, Magali. já pode ser que seja um túnel do carpo muito leve, pode ser que você tinha um muito leve e ele melhorou, principalmente porque você ficou de repouso. Por quê? Fez uma artrodese cervical, o médico falou: ó, você vai ficar 3 meses de repouso, você não pode pegar peso, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Você ficou de repouso, repousou as mãos de forma indireta. Aí você fez outro exame lá do exame do túnel do carpo, não deu nada. Por quê? Porque você fez um repouso pela cirurgia que você fez. É uma possibilidade. Tem a possibilidade do exame estar errado? Tem a possibilidade do exame estar errado. Mas foi feito com o mesmo examinador? Foi feito com o mesmo médico? Aí já é mais difícil. Então, eu acredito que é porque melhorou realmente. Aí, como que melhora o túnel do carpo? Se ele for um túnel leve, discreto, ele melhora, ele some. Um exemplo, eu tive na gestação muito severa. Depois que eu ganhei o neném, perdi os 14 quilos que eu tinha ganhado, virou moderada. Melhorou muito. Eu não acordo mais à noite com as mãos dormentes. Então, você vê, olha o estágio que eu saí, de muito severa para moderada, né? Então, quer dizer, um leve pode ficar normal? Pode. Com certeza. Deixa eu pegar aqui mais umas perguntas. Aqui, essa pergunta é uma dúvida comum. Boa noite, doutoras. Fiquei com uma dúvida. A fibro teria, então, causa psicológica? Não necessariamente. Por quê?
A gente vê muitos pacientes que não têm problemas na infância, não têm trauma emocional nenhum, não têm problemas, mas que, por exemplo, começou com uma artrose de joelho, uma artrose que não foi bem compensada, começou com dor aguda, a dor cronificou. Essa cronificação do processo doloroso sem tratamento acaba levando uma sensibilidade, um nível de dor muito mais elevado do que deveria, que é a sensibilização central, e acaba que em pacientes predispostos, isso pode virar uma fibromialgia. Então, não necessariamente precisa ter uma causa psicológica, mas a gente vê que muitos fatores psicológicos estão associados à fibromialgia. Até 60% dos pacientes podem ter algum tipo de transtorno de humor durante o curso da doença. Inclusive, é Sussu Alvarez, né? Essa é uma teoria antiga. Isso aí, quando a fibromialgia surgiu, essa doença, quando ela foi descrita como sendo meramente psicológica. Hoje, por tudo que a gente discutiu, o artigo que a gente discutiu trouxe, o que a gente já sabe, é que ela não é meramente psicológica, ela tem todo um substrato fisiopatológico, anatômico, toda uma transformação cerebral, e por isso entra a área da neurologia, que é a minha área. Então, não é meramente psicológica, não é meramente problemas emocionais, não. Então, tem uma via de neurotransmissores, etc. Maravilha. Peraí, já tô chegando. Nossa, tem bastante perguntas, peraí. Por que tantas dores? É comum. Só um pouquinho, gente. Eu vou. Ó, aqui. Quando fico um tempinho sentada ou deitada, sinto muita dor no corpo e tendão de Aquiles. E aí, Má? Deixa eu tirar aqui que tá. Olha, então, essa questão aí de ficar muito tempo sentada, além de ser da fibro, pode ter problemas articulares envolvidos. Então, por exemplo, se você tem um bursite no ombro, se você tem uma tendinite nos cotovelos, se você tem uma artrose inicial aí nos joelhos. Então, qual que é o tratamento disso aí? Movimentar para diminuir a inflamação articular. O tendão de Aquiles também, se você ficar muito tempo na mesma posição, em pé, por exemplo, então não é adequado você ficar muito tempo em pé, mas tem que movimentar, porque a movimentação é o que faz essas articulações desinflamarem, elas ficarem menos inflamadas. Eu acho que tem um papel todo aí de reabilitação. Tem pacientes, e assim, é uma questão também, quando a gente fica muito, muito tempo, é igual quando a gente fica muito tempo deitado, né? Acaba que dói as costas. Então, posicional também. Eu acho que tem todo Muscular, isso muscular, mesmo. tem que fortalecer a musculatura, realizar o alongamento. Então, acho que isso também pode fazer parte do teu manejo desses sintomas Uma aí. coisa E claro, que, para fortalecer a musculatura, uma coisa que é importante falar, que não é só o exercício aeróbico. Muitas vezes, uma pessoa sedentária, você não vai indicar uma musculação logo de cara. Mas o ideal é que você comece com o exercício aeróbico e, com o tempo, você vai reabilitando o seu corpo, vai fortalecendo o seu corpo. De uma caminhada, você vai ficando melhor e vai transformando esses exercícios e fazendo musculação em conjunto com o exercício aeróbico. sim, com certeza. Agora vamos para a próxima. Aqui. Antidepressivos e outros, como a pregabalina, costumam causar aumento de peso? Olha, em alguns pacientes isso pode acontecer, tá? Assim, a pregabalina principalmente pode levar a isso, mas os outros medicamentos, de uma forma geral, também podem contribuir. Por outro lado, eu vejo pacientes que ficam com menos apetite quando tomam alguns tipos de medicação. Então, vou pedir para a Marcela ajudar aí, que ela tem a prática diária dela em relação a isso também. Realmente eu vejo que a pregabalina dá um ganho de peso. Mas o que é importante, pessoal, é a gente estar sabendo que a gente só consegue ganhar peso se eu estiver ingerindo mais calorias e gastando menos. Então, a gente tem que fazer esse balanço na nossa vida. Tem que estar em equilíbrio o que entra e o que eu gasto. O meu gasto calórico tem que estar compatível com o que está entrando. Então, se eu estou comendo demais e estou gastando de menos, eu vou ganhar peso, tá? Então, Isso. assim, é preciso tratar. Não tem como ficar sem tratamento. Então, maneira nos doces, maneira no carboidrato e faça exercício. Queima as calorias.
E eu acho até que uma estratégia bem interessante nesse aspecto, porque pode aumentar tá, aumentou o apetite, tô com vontade de comer mais. Então, inclua alimentos que não são calóricos, né? Come uma cenoura, tão calóricos, né? Pepino, corta, né? Uma troca, né? Igual a Marcela falou. Acho que isso é bem válido. Assim, uma coisa que eu acho importante é vocês, assim, não terem esse tipo de alimento que engorda em casa, sabe? Porque tem casa que é uma, tipo assim, parece uma confeitaria a casa, né? A casa, assim, que você entra, você fala assim, nossa, é a casa que eu queria morar. Só que não é a casa ideal, gente. Tá? É muito bom, mas tem gente, tem casas que eu já fui, que eu já frequentei, que tem rosca, tem biscoito, tem pão de queijo, tem bolo, tem 2 tipos de bolo, tem pavê na geladeira, tem caixa de bombom. Então, assim, gente, não é assim. Isso aí não é o jeito certo, que, infelizmente, né? Infelizmente mesmo, porque é muito triste isso. Eu também concordo que é muito triste. Mas, assim, nós temos que ter uma casa que tenha alimentos saudáveis e deixar para o final de semana os alimentos que engordam. Sorvete, por exemplo, não tem na sua casa. Você quer tomar um sorvete? Você vai no lugar ali e compra um sorvete tal dia, sábado ou domingo, né? Porque eu vejo que quando eu tenho na minha casa, da terça-feira, quarta-feira, você quer tomar o sorvete. E não é o ideal, né? Não mesmo. Eu acho que isso tem essa relação do controle mesmo, né? Deixa eu achar aqui mais. Gente, a gente vai. Deixa eu ver que horas são. Faltam 4 minutos para cair o negócio aqui. Então, assim, muitos elogios, muito obrigada, falando que foi bem legal, parabéns. Teve a Cidiana que falou que faz Zumba, Zumba também é uma alternativa muito boa. A Max pediu o artigo. Max, depois você me dá um oi que eu te mando o link ou falo o título. Acho que era isso. Uma coisa que não foi muito comentada na live, que eu quero comentar agora, assim, brevemente, assim, só mais um minutinho e a gente faz nossas considerações finais, é a respeito do tratamento da fibromialgia com canabinoide e também da mudança do CID que teve recentemente. Então, tópico número 1 a respeito da cannabis. É um tratamento ainda, como é que eu vou dizer? Ainda que tem muito a ser estudado a respeito do assunto, mas que na prática a gente já tem usado, tanto eu quanto a Marcela, a gente já faz uso aí no nosso dia a dia, tenho tido boas respostas, já tive paciente que não respondeu, então isso também faz parte aí do rol de tratamento. E Sim. a respeito da mudança do CID, né? Que mudou. Antes era M79.7 e agora, pelo CID-11, é o MG30.01. O que muda na prática? Nada. Não muda o tipo de tratamento, não muda o que a gente vai fazer por você, não muda nada. O que muda, na verdade, é o termo, porque esse MG30.01, ele fala dor crônica generalizada. Então, isso é muito mais um termo técnico para os profissionais de saúde entenderem que, opa, essa paciente tem uma dor crônica generalizada, do que ele lê lá e fala, ela tem fibromialgia. Beleza, às vezes a pessoa nem sabe o que é aquilo. Acho que vai facilitar muito a vida do paciente fibromialgico nesse aspecto, né? Isso, e se você tiver relatórios antigos, com CID antigo, você não fique tranquilo que isso não vai ser jogado Não vai fora, cair, que vai estar vai errado, cair por não. terra, exato. Vai continuar utilizando aquilo. Se você for apresentar para o INSS, numa perícia, tudo, continua valendo aquele CID antigo. Se o seu médico também, você foi numa consulta essa semana, ele escreveu o M79.7, perdoa ele, não está errado, vai dar certo do mesmo jeito. Viu, gente? Então, é uma forma diferente de descrever a doença, talvez até para facilitar aí o entendimento, como a Débora colocou. Colocar aqui não só fibromialgia, como uma dor crônica generalizada aí. E aí, para ficar mais fácil de entender o que é a doença. Maravilha. Gente, então a gente já vai fazer as considerações finais para eu poder deixar a live salva. Desculpa ter deixado vocês desativados aí nos comentários, mas eu quis deixar a tela bem certinha, dividida, para a gente conseguir falar um pouquinho mais sem se perder nos comentários, tá? Isso. Então, muito obrigada, Marcela. Muito obrigada a vocês todos que ficaram até agora. São 9 horas da noite, não é uma hora assim tão cedo, né? Para as pessoas estarem aqui com a gente. Então, muito obrigada a cada uma de vocês pela atenção. Uhum. E é isso. Valeu, gente. Qualquer coisa, pode chamar a gente por direct, né? Pra gente esclarecer alguma dúvida.
e estamos disponíveis aí. Nós fazemos teleconsulta, né? E será um prazer atender quem precisar da nossa ajuda. Boa noite aí. Gente, boa noite. Ó. Boa noite. Tudo de bom. Para você também, Mal. Beijo. Beijo, Tchau, tchau. sucesso.